Ok, pessoal, voltando, Revolução Francesa, né? Falamos sobre Luís XIV, Luís XVI, a situação da população. Vamos conversar agora sobre os motivos que levaram a essas mudanças, né? À Revolução propriamente dita. Então, veja só, essa pessoa da imagem é Maximilien Robespierre. Ele teria sido o líder da Revolução Francesa. Quais os motivos que levaram? Veja bem, enquanto ele era estudante de direito, o rei Luís XVI teria passado aquela região ali, né, onde ele estava, e ele teria sido indicado para poder participar desse processo de recepção do rei e tal. Dizem que quando Robespierre, né, o melhor aluno de direito, que tinha o dom da oratória, estava falando, o rei nem sequer parou para escutar o que ele tinha falado ali, tinha deixado ele na mão, né? Não tinha dado importância. Dizem que Maximilien Robespierre, ou simplesmente Robespierre, teria ficado com aquilo ali na memória. E sim, futuramente é ele que degola o rei. Nós vamos ver como é que isso acontece. Eu tinha comentado com vocês que existia a população, né? O terceiro estado, que pagava impostos, que não tinha melhoria para eles também não, né? A situação sempre era complicada para eles. Bom, pessoal, com o descontentamento geral da população em relação ao rei, começaram a ser formados grupos, né? Então, para vocês terem uma ideia, formaram grupos de várias classes, né? Dos vários estamentos, por assim dizer. Então, existia o grupo dos girondinos, que eram nobres, que não estavam satisfeitos com aquela autoridade de Luís XVI, né? Com o absolutismo de Luís XVI, os girondinos. Tem os jacobinos, que seriam o pessoal mais radical, onde Robespierre estaria representando aí, era o pessoal que queria tirar o rei do governo, né? E implantar uma república. Era bem radical, era para pegar em arma mesmo. Tinha o pessoal da planície, que era um outro grupo político, que eles estavam mais ali para ser no meio ali. Quem chegasse ao poder, o jacobino ou o girondino, o pessoal da planície iria aceitar, né? Iria apoiar. Que era a planície, gente, era o pessoal que ficaria, era o pessoal da burguesia financeira, ficaria ali, ó, apoiando e ganhando recursos, né? Com investimento feito, empréstimos feitos e por aí vai. Bom, o que é que vai acontecer? Há mais de 170 anos não era feita uma reunião, que era chamada Assembleia dos Estados Gerais. Então, resolveram fazer essa reunião, né? E nessa reunião ia decidir a melhoria, as mudanças que deveriam ocorrer para a França. Só que tem um detalhe: cada grupo teria direito a apenas um único voto, né? Então, por exemplo, o grupo dos religiosos, um voto. O grupo dos nobres, um voto. O grupo da população, um voto. Gente, vamos fazer a conta matemática bem básica aí. Se tem dois que não queriam pagar impostos, né, queriam permanecer com os privilégios, que era o clero e a nobreza, quem não pagava imposto e queria mudar, que era o terceiro estado, iria perder o apoio, né, iria perder no momento da votação, porque iria ser 2 votos contra um único voto. Gente, na Assembleia dos Estados Gerais, deu problema, né, ficou bem conflituoso lá. O pessoal do terceiro estado, que estaria sentado à esquerda, né, do rei. Por isso que até hoje o pessoal fala os grupos de esquerda, né, de que os de direita, que seria apoio ao governo. Mas esse grupo de esquerda, eles foram para uma sala, um salão de jogos, sala de pela, né, eram jogos de pela. Diz que é tipo um jogo que tem uma peteca, tá? Que tem aquelas peninhas e tal, essa sala aí. E que disseram, só vamos sair daqui quando criarmos uma constituição para a França. Gente, enquanto isso, lá fora, as pessoas estariam buscando, através da luta armada, não é? Melhorias, lutando pelos seus direitos, né? E pegaram em armas. Nesse momento, para vocês terem uma ideia, aconteceu a queda da Bastilha, né? Que era considerada a prisão do rei. Essa prisão do rei, pessoal,
ela representava o símbolo de autoridade, o símbolo do absolutismo, né? E ficou resolvido durante todo esse momento aí que o rei iria ficar com seus poderes limitados. Colocaram uma Assembleia Nacional Constituinte para poder dizer isso, né? Vocês sabem que a Assembleia Nacional Constituinte tem a ideia de se criar uma nova Constituição, um novo conjunto de leis. E, como eu falei, limitando o poder do rei. Uma monarquia constitucional, dessa vez, em que o poder dele teria que se ficar submetido ao poder legislativo e judiciário. Obviamente, o rei não gostou disso aí. Tentou fugir, né? O pessoal dos jacobinos, né? Robespierre, estava tudo tramando, já tendo cuidado com isso aí. E durante essa ideia e realização da fuga, o rei ele teria entrado em contato, né, obviamente pelos seus assessores, com países absolutistas. Quais foram esses países, professor? Áustria, Prússia, Rússia, que também era absolutista, para chegar lá e tentar impedir que os jacobinos tomassem o poder. Tentava impedir isso aí. Mas não foi possível. Tinha um general lá, né? Um general que se destacava, novo, chamado Napoleão Bonaparte. Ele conseguiu impedir a invasão desses países absolutistas na França, né? E a dominação e o fim dessa revolução. Tá certo? Então, essas forças contra-revolucionárias, contra a revolução que o rei teria promovido, não deu certo, tá? Não deu certo. O rei ele teria sido preso e foi executado. Aqui, gente, era muito comum na França desse período decapitar o rei, né? Aconteceu, mas era muito comum nesse período de decapitar pessoas que fossem contrárias ao governo. Criaram uma guilhotina, foi um doutor chamado Dr. Guillotine, tá? Para substituir o enforcamento. O enforcamento demorava mais, existia um sofrimento, e a guilhotina era uma lâmina enorme que ficava em praça pública para que todo mundo visse. E sim, o rei foi decapitado, tá certo? E era decapitado qualquer pessoa que fosse contrária a ele, e foram decapitadas pessoas, né? O nome da guilhotina ficou conhecido como navalha nacional, viu? Então, o que vimos até agora sobre a Revolução Francesa? Nós vimos que, em primeiro lugar, fizeram a Assembleia dos Estados Gerais para reunir, se tentava melhorar a situação da população de uma forma mais pacífica. Vimos também que não deu certo, porque sempre ia existir um problema, a questão do voto, um voto para cada estamento. Só que o terceiro estado, ele teria para mais de quase 24 milhões de pessoas, e só um voto. A representatividade ali não estava sendo feita de maneira justa. Vimos que os revoltosos, após essa assembleia, se trancaram na sala dos jogos de pela, né, uma sala de esportes. E disseram assim, lá no castelo, disseram assim, olha, nós vamos sair daqui quando criarmos uma Constituição para a França. Nessa Constituição, colocaram que a monarquia seria constitucional, que o rei teria seu poder limitado. Vimos também que o rei não aceitou, que buscou o apoio de países absolutistas, França, Prússia, Rússia, Áustria, até a Áustria, teriam entrado nisso aí. E criaram as forças contra-revolucionárias. Vimos que essas forças não deram em nada também, tá? Porque o exército francês ele foi mais taticamente poderoso, e eu citei até a figura de Napoleão Bonaparte. Chegamos, enfim, ao ponto em que o rei é decapitado, né? E que os jacobinos tomam o poder, tá? Esse período todo é o período chamado de o Grande Medo. O Grande Medo, pessoal.
estava circulando pela cidade por causa dessa grande quantidade de morte que estava havendo. Então, começa a haver uma república na França, onde Robespierre seria o líder. A França agora teria uma república. Quais mudanças iriam ocorrer na figura de Robespierre? Né? Será que o povo seria bem visto? Será que ele iria conseguir uma estabilidade, né, para aquela quantidade toda de pessoas? Na próxima aula, vocês vão assistir e vão tirar essa conclusão. Tá bom? Até mais, fiquem com Deus. Um abraço. Até a próxima.